Sobre o posicionamento cirúrgico, é um outro cuidado de enfermagem. Eu sei que vocês já viram em outras aulas, até em outras disciplinas. Isso aqui é só para relembrar vocês que o posicionamento cirúrgico adequado, ele melhora até a exposição da área para o processo cirúrgico, evita dores mesmo no corpo pelo má posicionamento, né? E deixa que o ato ocorra de forma mais tranquila, sem tração muscular, para evitar complicações para o meu cliente. Então, a intenção é exatamente prevenir, proteger as proeminências ósseas, impedir vícios de posicionamento, para que o ato aconteça de forma do corpo mais alinhado e mais relaxado, porque depois ele vai sentir algumas dores até pelo posicionamento. Tem cirurgias que o paciente passa 5 horas, dependendo da cirurgia. Se ele não tiver posicionado de forma adequada, depois ele tá com muita dor, não é nem do ato cirúrgico em si, mas também do posicionamento, tá certo? Então, o ideal é a gente posicionar de forma a facilitar ao cirurgião o acesso. Muitas vezes é colocado alguns coxins, região do pescoço, nos membros, para facilitar as estruturas anatômicas de forma mais fisiológica possível para que aconteça. Então, aqui eu trago para vocês algumas posições cirúrgicas. Então, aqui eu vou citar a posição lateral, que é para quando eu quero fazer cirurgia na região dos rins, posição de canivete, posição de Fowler modificada, posição de Trendelenburg reversa, posição de litotomia, posição de Trendelenburg, decúbito ventral, posição lateral e decúbito dorsal. Esses são os nomes de algumas posições. Aqui eu trago algumas fotos para demonstrar o decúbito dorsal, né, que é o que é mais conhecido, que é o que mais acontece. Só temos que ter cuidado exatamente às vezes no retorno venoso, porque as pernas, né, elas ficam de forma equilibrada com o resto do corpo e evita um retorno venoso, reduz, né? Então muitas vezes o paciente aí ele está utilizando meias compressivas para evitar que ele tenha a trombose venosa profunda. É indicado em cirurgias abdominais, né, para eu expor essa região superior de forma melhor. Só cuidado aqui nos braços, porque muitas vezes se traciona muito os braços e o ideal é não passar desse ângulo de 80 graus, senão depois o paciente está com dores musculares, né, pela posição não adequada. Aí aqui eu estou mostrando a posição de Trendelenburg, que é essa posição já que favorece esse retorno venoso, né? Só que ela reduz essa expansão pulmonar, exatamente porque vem mais sangue para essa região, os órgãos estão vindo para essa região, então acaba que ela tem prós e contras, mas ela é muito indicada para esterectomia, né, cirurgias de varizes. Então, para cada cirurgia vai ter uma posição mais adequada para ter um melhor acesso. Aqui é o Trendelenburg invertido, que já agora vocês observam que tá os membros inferiores para baixo e os membros superiores, né, mais elevados, então já facilita a questão da respiração, mas também dificulta o retorno venoso, mas é indicada para cirurgias de cabeça, pescoço, porque ela eleva a cabeça para que o cirurgião consiga ter uma melhor adequação de acesso à região. Temos a posição de Fowler, né, que também muitas vezes é preciso fazer coxins aqui nas regiões das nádegas, né, para acomodar melhor a coluna desse meu paciente, né. É importante quando o paciente tem dispneia, porque aqui ele está bastante elevado, então ele vai ter uma boa respiração, um retorno, né, respiratório melhor, e é indicado muitas vezes para cirurgias neurológicas. Aqui eu tenho um Fowler modificado, e essa modificação é exatamente esse repouso nesses equipamentos. Muitas vezes eu preciso ter uma cirurgia aqui pegando mais a região occipital, e aí eu preciso ter essa região livre, então eu tenho que ter esse apoio, né, do equipamento para que o corpo fique um pouco flexionado
para ter acesso melhor à região. Aqui eu tenho a posição litotômica, também conhecida como a posição ginecológica, e vocês estão vendo que aqui existem perneiras, né? Essas perneiras, o ideal é que elas sejam acolchoadas, né? Muito peso em cima dessa região, então pode estar lacerando, machucando ali a região, então elas são acolchoadas, muito indicado para essas cirurgias ginecológicas, tanto é que o nome da posição mais conhecida é a posição ginecológica. Temos aqui o decúbito lateral, quando eu quero ter acesso, né, à região dos rins para nefrectomia, ou então tórax de forma melhor. Então, essa é o decúbito lateral, que é indicado. Temos o decúbito ventral, que é indicado principalmente em cirurgias como hérnias, hemorroidas, para que eu tenha essa região mais visíveis, ou até occipital mesmo, que é uma posição que eu consigo ter esse acesso, certo? Vai depender muito do cirurgião. Tem a posição de canivete, e aí na situação de hemorroidas ou cirurgias, né, de proctológicas, ela já é mais indicada porque ela tem esse acesso melhor à região das nádegas, certo? Então, ela expõe mais a região, né? E aí, dentro desses cuidados do posicionamento, foram os cuidados que eu vou ter ali naquele período que está acontecendo a cirurgia, né? Então, depois que aconteceu a cirurgia, que teve o posicionamento, que teve todos aqueles cuidados de enfermagem, que teve o checklist, que ele foi liberado e ser transferido para o local que ele iria, seja para uma sala de recuperação ou seja para uma UTI, eu vou ter os cuidados pós-operatório, os cuidados de enfermagem pós-operatório, que ele estando ali na sala de recuperação ou ele estando ali na UTI. Então, os cuidados de enfermagem em relação a isso vão ser cuidados visualizando as vias superiores, aéreas superiores, se ele está tendo um bom, né, retorno respiratório, fazendo essa monitorização constante. Aí vocês viram até em aulas anteriores que eu começo verificando sinais vitais de 15 minutos na primeira hora, depois de 30 em 30 minutos da segunda hora em diante, até ele ter a estabilização do quadro dele, para que daí ele receba alta lá para a clínica médica ou para a clínica cirúrgica. Realizar o exame físico, porque nessa situação muitas vezes pode haver sangramentos, né, da região que foi realizado o ato cirúrgico. Observar as secreções da ferida cirúrgica, dos drenos, instalar balanço hídrico exatamente para a gente verificar como é que aquele meu paciente está se comportando, verificar o nível de consciência. Então vocês viram que também aí existe um checklist, né, que é utilizado para monitorar esse pós-operatório através dos cuidados de enfermagem. E podem acontecer alguns diagnósticos de enfermagem ser detectados, como risco de hipotermia perioperatória. Ali o paciente ele pode vir a ter, né, a temperatura baixa e ele sente muito frio, até pela situação dos anestésicos utilizados, e aí orienta, né, a cobrir, ter as mantas. Vocês vão observar que os pacientes sentem bastante frio após a cirurgia em si. Conforto prejudicado pelo posicionamento que ele estava, né, pela dor ainda, que foi um processo que está acontecendo, que foi há pouco tempo, então ainda está inflamado. Dor aguda, náuseas pelas próprias medicações e pela movimentação que foi feito na região. Aqui eu também trago para vocês um documentozinho escrito visita pós-operatória, onde há exatamente um checklist. Vai depender, como eu disse, dos hospitais que estão sendo utilizados, e aqui esse checklist ele é muito relacionado em relação à ostomia, se o paciente está com alguma ostomia, se o paciente sabe sobre como é que está essa localização dessa ostomia, se ele tem, como é que está o nível de estresse dele, se ele está com algum dreno, como é esse dreno. Então, conhecendo um pouquinho desse meu paciente,
após essa saída da cirurgia no pós-operatório. Então eu tenho esse checklist que é exatamente para eu estar avaliando como é que ele tá e ele não ter nenhuma dessas complicações do pós-operatório que foi mencionada aqui para vocês. Então eu estou me despedindo aqui dessa aula com uma tarefinha de casa, que é mais como se fosse uma situação de fixação, né, e de presença, como eu tenho falado com vocês, né, na nossa disciplina. E essa nossa tarefinha equivale à presença e ela deve ser realizada até a nossa primeira prova. Então aqui eu passei nas atividades para vocês, pedindo para vocês citarem sobre alguns cuidados que são realizados, cuidados de enfermagem que são realizados no período pré-operatório, transoperatório e pós-operatório. Então vocês vão lá, né, no SIGA e realizem essa atividade de vocês. Foi muito bom estar com vocês aqui nesse momento, espero que tenha clareado um pouco. Informo que aqui foi um geral de um pouquinho desse nosso conteúdo, mas que eu vou colocar o PowerPoint para vocês em PDF. Estou colocando aqui a gravação para que vocês visualizem quando vocês quiserem. E estou lá também para alguma dúvida que vocês precisem para estar conversando comigo, tá bom? Pois foi um prazer e até a próxima aula.